madrugada dessa quarta-feira, a nossa equipe da TV Difusora aqui no Salão do Júri em Bacabal. São exatamente meia-noite e 15 minutos. Agora há pouco encerrou aí o júri popular do Everlan e também do Cleito, a respeito do crime de homicídio contra o Elton, ocorrido no mês de outubro de 2021, no bairro Santos Dumont, em Bacabal. Os dois foram condenados. O Cleito foi condenado a 18 anos de prisão e o Everlan foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão. A nossa equipe da TV Difusora conversou ainda com a advogada de defesa do Everlan, doutora Giovana, e também com o juiz, doutor Jackson, que falou a respeito desse júri que aconteceu hoje aqui em Bacabal. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Passo a dosimetria da pena do réu Cleiton Silva Pereira. Na primeira fase, da mesma forma, a fixação da pena base será adotada o critério de elevação proporcional mediante a utilização de fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima combinadas ao tipo penal para cada circunstância judicial desfavorável. Tendo em vista a valoração negativa de uma circunstância judicial, fixo a pena base em 13 anos de reclusão, 13 anos e 6 meses de reclusão. Assim sendo, determina a expedição imediata do mandado de prisão em desfavor do condenado Cleiton Silva Pereira, visando a imediata execução da pena que lhe foi imposta. Cadastre-se o mandado de prisão no Banco Nacional de Mandado de Prisão, ofício à autoridade policial encaminhando cópia do mandado de prisão para cumprimento. Destino: Bacabal, Maranhão, 23 de junho de 2026, cumpra-se Jackson Ferreira Alves dos Santos, juiz presidente do Tribunal do Júri. Olha o momento que o Everlan já está sendo levado para o presídio, né? Como vocês estão acompanhando aqui nas imagens. Ele foi aí condenado, viu, gente? Foi condenado. Aqui a advogada, a doutora Giovana. Vamos tentar conversar com ela, viu? Doutora Giovana, só dá uma palavrinha aqui rapidinho com a gente. Vamos tentar conversar ali com a doutora Giovana, né? Advogada de defesa aí do Everlan. E ali... Não posso dizer que estamos satisfeitos, mas que respeitamos a decisão do Conselho de Sentença aqui presente na data de hoje. Mas, de certa forma, ficamos muito surpresos. Não era a decisão que, de fato, esperávamos, tendo em vista o histórico da vítima, que é conhecida da sociedade Bacabal, conhecida, inclusive, pela própria Polícia Militar da região. Então, causa muita estranheza como que alguém, como eu sustentei hoje aqui, na frente de uma pessoa tão perigosa e dita como pistoleiro na sociedade Bacabal, não teria reagido da mesma forma. Porque, como eu mesmo sustentei, em favor da minha vida ou de outrem, eu teria agido da mesma forma, né? E a gente, assim, agradece, pelo menos no sentido de que o júri foi muito tranquilo, o juiz foi muito respeitoso, o promotor de justiça também que esteve aqui presente foi muito respeitoso. Foi um debate muito saudável junto aos meus colegas, mas a defesa recorre também porque a pena foi muito alta. Nós acreditamos que é uma pena exacerbada. Não foi explicasse aqui a pena para o pessoal de casa que está acompanhando, tanto do Cleito como também do Everlan. Quantos anos para cada, doutora? Perfeito. O Everlan eles pegaram uma pena parecida, entre 17 a 18 anos. Do Everlan tem que se levar em consideração que ele é réu primário, que ele confessou o crime. Então, tudo isso a gente vai ver ou a possibilidade de realizar um novo julgamento ou de que seja feita uma correta dosimetria da pena, que é avaliar a primeira, a segunda e a pena definitiva, que é a terceira. Para que a gente chegue, de fato, numa pena que, ainda que eles venham a cumprir, seja uma pena justa, né, perante a sociedade, que eu não acho que é justo um cara que se defendeu passar 17 anos preso, embora nós sabemos que pelo tempo que ele vai passar para ir para o semiaberto, né, fazer toda aquela progressão de regime, ele não vai passar isso tudo, mas ainda assim nós acreditamos, tecnicamente falando, que esse cálculo precisa ser refeito pelo Tribunal de Justiça no Estado e nós acreditamos que esse cálculo vai ser refeito. E vai decorrer no Não, infelizmente, pelo entendimento atual, tanto do STF como do STJ,
penas, principalmente acima de 15 anos de homicídio qualificado, os réus, eles precisam, por obrigação legal, o juiz precisa pedir a prisão deles de forma imediata. Então é por isso também que o Cleiton, embora estivesse solto, ele já está sendo levado para a unidade prisional em Bacabal, e a pena dele, Romarinho, também foi um pouco alto, mas lembrando que o Cleiton ele já havia, né? Quantos anos do Cleiton? Se eu não me engano, foi 18 anos. 18 anos e o Everlan 17? 17 anos e 6 meses, exatamente. E aí o Cleiton pegou uma pena de 18 anos, uma pena que também vamos recorrer, para que seja feito com mais cautela, com menos pressa, o cálculo correto dessa pena, a dosimetria correta. Então, no momento, a defesa respeita a decisão dos jurados, mas nós vamos atrás ou de uma possível nulidade, tendo em vista que nós não conseguimos apresentar todos os documentos que nós lutamos no tribunal para apresentarmos, que é sobre a vida pregressa da vítima, do Elton, o famoso Carlielto, e também, ainda que não seja anulado, que pelo menos as penas de ambos venham ser recalculadas. É isso que a defesa vai solicitar perante o Tribunal de Justiça do Estado. O Ministério Público apresentou as teses que foram sustentadas na denúncia e os jurados acolheram todas as teses, condenando ambos os réus. E eles falaram que vão recorrer da pena. É um direito da defesa recorrer do próprio réu, mas nós temos a convicção de que não deve prosperar esse recurso. Obviamente que vai ser analisado pelo órgão competente, que é o Tribunal de Justiça, mas iremos apresentar as contrarrazões no sentido de que não venha a ser dado provimento ao recurso de apelação da defesa. Qual foi a tese que o Ministério Público usou para a condenação? A tese foi de que foi um homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela impossibilidade de defesa da vítima. A vítima foi morta pelos réus, sem que tivesse tido oportunidade de defesa. Foi abordada quando eles dissimularam a ação deles e por isso essa qualificadora. E também o motivo torpe também foi reconhecido pelos jurados. São crimes que geralmente trazem muita comoção e abalam, né, a localidade. E há uma necessidade de celeridade, sobretudo nesses julgamentos, e também que ele se desenvolva com transparência. Esse julgamento já teve uma sessão realizada anteriormente, mas teve o conselho de sentença dissolvido por um motivo processual, mas hoje chegamos ao desfecho com uma sentença, né, em que houve a oportunidade da plenitude de defesa para os réus, a acusação também de maneira brilhante defendeu suas teses e ao final o conselho de sentença foi quem decidiu, que é quem tem a soberania dos votos da decisão quando se trata de crime de homicídio. E as penas? As penas, depois que o jurado decide, de acordo com o Código de Processo Penal, o juiz togado vem para verificar as circunstâncias em que o crime aconteceu e apenas para fixar as penas, né? Um foi de 18 anos, outro de 17 anos. Isso. Um que foi de 18 anos já tinha contra ele um processo transitado em julgado, assim ele é reincidente, acabou que a pena dele ficou um pouco maior. Eles vão recorrer em regime fechado, né? Sim, existe uma tese do Supremo Tribunal Federal por conta da soberania dos vereditos. Quando há uma condenação, não importa o montante da pena, deve ser de imediato aplicada a execução provisória. Foi o caso.